falar acerca de problemas e soluções. O problema é a dificuldade em gerenciar vagas em estacionamentos. E a gente tentou toda a solução, né, em sistemas com sensores e LEDs que vão monitorar vagas em tempo real, né? Ele vai estar a monitorar as vagas, mas em tempo real, com comunicação usando radiofrequências, né? E o resultado vai ser exibido num display LCD. O meu nome é Beatriz Schmidt e eu vou explicar um pouquinho sobre os componentes que a gente usou antes da gente conseguir explicar como que ele funciona. O primeiro e o mais importante é o Arduino. Ele é um mini computador e a gente usou ele, basicamente, a gente usou dois deles, né? Como o processador das informações que a gente queria passar. Todo o código foi feito nele, foi feito em C, pelo Arduino IDE, que é um software que a gente usou para testar o código e fazer os testes do hardware antes da gente fazer a montagem. Outro componente que a gente também usou foram os LEDs. A gente usou dois LEDs, um vermelho e um verde. Um LED ele é um semicondutor que emite luz pela corrente elétrica. Então, como que funciona? O Arduino manda para ele a informação se o sensor está ou não está detectando algum carro e o LED vai ligar ou desligar. Outro componente que a gente usou também foi o display. O display LCD, que é o Liquid Crystal, ele é uma tela que usa cristais líquidos e polarizadores para mostrar as imagens. No nosso caso, o display que a gente usou, ele é pequeno. Mas idealmente o que a gente tinha em mente era que caso o nosso sistema fosse aplicado, fosse usado um display maior, mais ou menos do tamanho de uma TV, como tem na Cooper, para indicar a quantidade de vagas disponíveis para quem já está entrando no estacionamento. A gente também usou alguns resistores, um para cada LED e um para o display. A função do resistor é limitar a passagem de corrente elétrica para impedir que os LEDs, por exemplo, fritem. Acho que o componente mais importante que a gente tem é o sensor ultrassônico. Ele é quem está fazendo a checagem se tem ou não tem um carro naquela vaga para enviar essa informação para o Arduino mandar a informação para o LED, para mandar a informação para o display, enfim. A forma que o sensor ultrassônico funciona é que ele usa ondas sonoras de alta frequência para medir a distância e detectar objetos. Então, a gente, no código, por exemplo, né, a gente define uma certa distância que a gente quer que ele esteja detectando, e caso algo entre nessa distância, ele vai enviar para o Arduino essa informação. Como a gente usou dois Arduinos, um que esteja conectado com o display e outro que esteja conectado com o sensor, porque obviamente num sistema realista teriam vários sensores e só um display, um ou dois, né? Então não poderiam ser conectados por jumpers, como a gente fez, e óbvio que seriam cabos muito longos e muitos cabos, então não seria viável. Então a gente usou um transmissor e ele faz a comunicação entre os dois Arduinos. Tem o transmissor, ele fica na parte conectada com o sensor e o receptor fica na parte conectada com o display. E a forma que ele funciona ele usa radiofrequência para enviar o sinal de um Arduino para o outro. Olá, meu nome é João Gabriel e eu vou explicar um pouquinho sobre a parte de testes do nosso projeto. A gente começou primeiro testando os componentes físicos, né, para ver se estavam todos funcionando como deveriam, e testando o nosso código num simulador online de projetos de Arduino, para a gente garantir que o código também está funcionando. O nosso projeto é composto por dois Arduinos, dois circuitos diferentes,
mas que se comunicam. O primeiro circuito, o primeiro Arduino, funciona como um monitorador de vagas de estacionamento. Ele tem um sensor ultrassônico que consegue medir a distância de um objeto ou alguma coisa perto dele. E tem dois LEDs, um vermelho e um verde, para sinalizar se a vaga está ocupada ou desocupada. A comunicação desse Arduino com o segundo Arduino é feita através de antena, de radiofrequência. Então, cada Arduino possui uma antena e o segundo Arduino, recebendo o sinal desse primeiro, vai indicar num painel LCD se a vaga está ocupada ou desocupada, funcionando assim como se fosse uma central do estacionamento. O nosso principal desafio nesse projeto foi as antenas, visto que era algo novo para a gente. Nenhum de nós tinha mexido com isso ainda. Então a gente recorreu a tutoriais e vídeos no YouTube, né, materiais como blogs e tal, para poder entender como que funciona e poder se basear em algumas partes. Mas assim que foi feitos os testes, a gente foi entendendo como funcionava, a gente viu que era fácil, então deu tudo certo. Bom, e o funcionamento em si dos nossos circuitos é o seguinte: no Arduino 1 a gente vai ter o sensor ultrassônico que manda e recebe ondas ultrassônicas, e através dessa diferença de tempo entre ele enviar e receber as ondas, ele consegue informar para o Arduino que vai calcular a distância que esse objeto está. Uma vez que essa distância calculada está dentro do que a gente programou para ele calcular, para ele saber se é a distância que a gente quer, ele vai mudar o estado da vaga. Se tivesse desocupada inicialmente, ele vai mudar para ocupada, e o LED verde, que até então estava ligado, indicando que a vaga estava desocupada, passa a ser apagado e o LED vermelho é aceso. E logo em seguida, ele manda um sinal de rádio através da antena para o segundo Arduino, indicando que a vaga está agora ocupada. No segundo Arduino, ele recebendo esse sinal de texto dizendo que a vaga está ocupada, ele logo em seguida envia essa mesma mensagem para o LCD, que vai mudar também o estado da vaga desocupada para ocupada. E esse sistema funciona repetidamente. Uma vez que a vaga passa a ser desocupada, ele muda de volta o LED para verde, o LED vermelho apaga, e o sinal enviado passa a ser de vaga desocupada, e no LCD aparece a vaga como desocupada.